Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Tá muito corrido para mim agora, então não estou conseguindo gravar com a mesma frequência que eu estava gravando, né? Mas eu estava vendo uma postagem hoje de manhã e eu achei interessante comentar com vocês aqui. Que é uma postagem que a gente até acha um pouco engraçado, mas nós vamos comentar um pouco ela aqui. E eu vou estar lendo aqui esse comentário aqui que foi feito por essa página, que diz assim: a palavra de Deus não é a Bíblia, mas o Evangelho que nela contém. Esse conceito de Bíblia nem existia na época de Paulo. A palavra de Deus é Jesus, o verbo palavra encarnado, é a própria Bíblia. E a própria Bíblia se encurva a Cristo. O ensino do Evangelho é a espada que corta nossa desumanidade e restaura o amor divino em nós. Então essa postagem aqui, na verdade eu nem sigo essa página mais, porém um dos meus amigos no Facebook printou essa postagem dessa página e compartilhou. Eu dei uma lida e resolvi fazer alguns comentários. Eu já comentei sobre essa página aqui nesse canal com vocês, já faz algum tempo, mas acho que dá para extrair algo de positivo do que foi postado aqui. Dá para colocar algum ensinamento, né? O objetivo não é ficar fazendo rixa ou treta com ninguém, mas o objetivo é aproveitar a oportunidade de que o assunto foi explorado e poder estar explicando para vocês aqui. Então aqui, esse texto ele é bem problemático. Como vocês podem ver aí no print, é da página Adventista Subversivo, que não é de hoje que eles ficam postando algumas coisinhas aí bem antibíblicas. Que eles começam bem sutis ali, falar a palavra de Deus não é a Bíblia, mas o Evangelho que nela contém. Isso é muito problemático. Você pode até achar que não é nada. Ele só está falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas é o Evangelho que está nela, que é a palavra de Deus. Parece algo bobo, parece algo besta, mas não é. Isso abre um precedente para legitimar, para permitir uma das mais variadas espécies de pecados. Tanto que essa página faz isso. Essa página faz isso. Baseado nisso aqui. Nessa premissa de que a palavra de Deus não é a Bíblia, mas é o Evangelho que nela contém. É a mesma coisa que eu dizer. Só fazer uma analogia para você entender. A casa não é a geladeira. A geladeira é o eletrodoméstico que está dentro da casa. Então o que eles estão querendo dizer? A Bíblia não é a palavra de Deus, mas existe um Evangelho ali dentro da palavra de Deus que você precisa descobrir, que você precisa aprender a selecionar. Você tem que ser seletivo na leitura da Bíblia. A Bíblia não pode ser encarada 100% como palavra de Deus. Você percebe como isso é grave? Você percebe que não tem como você apoiar ideias dessa página e dizer que acredita na Bíblia ao mesmo tempo? Nós vemos aqui no decorrer do comentário, né, o conceito de Bíblia não existia na época de Paulo. Não existia, mas existia outros termos utilizados pelo próprio Jesus para se referir à Bíblia. Escrituras, a palavra e outros termos que são usados. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é só porque a palavra Bíblia não era utilizada naquela época, quer dizer que agora a Bíblia não está valendo mais. Isso não tem nada a ver. A Bíblia não era usada esse nome naquela época, mas era usado outros nomes para se referir a esse mesmo conjunto de livros ali. Sendo que naquela época ainda não era o cânon dos 66 livros fechados. Ali, na realidade, a Bíblia que Jesus tinha em mãos era a Bíblia do Velho Testamento. E acredita-se que era... Alguns estudiosos acreditam que era a Septuaginta, que já tinha Septuaginta nessa época, e que inclusive a Septuaginta já tinha as divisões dos livros. Mas isso alguns estudiosos acreditam.
E aqui fala que a Bíblia não existia, a palavra de Deus é Jesus, o verbo, palavra encarnado. Claro, o verbo, Jesus era a palavra encarnada de Deus também. E aqui diz, a própria Bíblia se curva a Cristo. Exatamente, a própria Bíblia se curva a Cristo, mas o próprio Cristo reconhece a autoridade das Escrituras e a cita em várias vezes nos Evangelhos. Então não quer dizer que a Bíblia se curva a Cristo, que quer dizer que a Bíblia perdeu a autoridade. O próprio Cristo, que vocês mesmos colocaram na afirmação, ele dá autoridade às Escrituras. Ele próprio dá autoridade às Escrituras. Então, a Bíblia se curvar a Cristo não quer dizer que a Bíblia perde a sua autoridade, porque a autoridade da Bíblia foi dada pelo próprio Cristo. Quando nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós não estamos querendo dizer que a Bíblia tem mais autoridade que Cristo. Nós acreditamos que essa autoridade que as Escrituras têm é a autoridade dada pelo próprio Cristo. Mas não precisa ficar com o que eu falo. Vamos ler aqui em João 5,39. Não é a palavra do próprio Jesus? Não é o Jesus que é a palavra de Deus encarnada? Então vamos ver o que o próprio Jesus fala. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus fala para examinar as Escrituras, fala da vida eterna, e fala que elas testificam dele, as Escrituras. E aqui Jesus não faz nenhuma separação, a parte das Escrituras aqui, elas testificam de mim e outras não. Não, ele fala as Escrituras de modo geral, a lei e os profetas. Tudo aponta para Cristo. Você pode ir nas Escrituras, cada livro da Bíblia, ele aponta para algo diferente de Cristo. Ele aponta para uma característica de Cristo. Isso você pode observar na palavra de Deus. Uma hora eu vou apresentar um resuminho para vocês em outro vídeo sobre o que cada livro da Bíblia diz sobre o próprio Jesus. Você vai entender que a Bíblia toda aponta para Jesus. Não tem essa de que a Bíblia não é a palavra de Deus e que tem um evangelho ali que está contido nela, que é esse evangelho que Jesus aprova. Jesus aqui não faz diferença nenhuma, é o próprio Cristo que está falando, tá? Segundo Timóteo 3, 16, 17, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui a maioria das pessoas, dessas pessoas que acreditam nessas ideias aí, vão dizer que esse verso não vale, porque não é Jesus que falou. Mas o apóstolo Paulo, inspirado, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A Bíblia em nenhum momento aponta que ela deve ser interpretada de modo seletivo. Não, esse verso vale, esse não. Esse verso é inspirado, esse não. Não tem nada na Bíblia dizendo isso. Aqui quando Jesus fala sobre a sua ressurreição em Lucas 24, 27, ele vai explicar sobre a sua ressurreição para os discípulos de Emaús. O que ele faz? Aqui diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em o quê? Em parte das Escrituras? Em um evangelho escondido nas Escrituras? Não, em todas as Escrituras. Todas. A lei e os profetas, olha aqui. Então aqui não há seletividade, o próprio Jesus não faz seleção nenhuma. Então essa seleção que é colocada aqui por essa página, ela não é de Cristo. Eles estão colocando palavras na boca de Jesus que Jesus não disse. O próprio Jesus, que eles dizem que é a palavra viva do Evangelho, diz que a toda a palavra, ele aponta para toda a Bíblia. Senão ele só pegava alguns textos, mas não. Ele não há qualquer tipo de seletividade aqui. Não há qualquer tipo de seletividade do próprio Cristo. Então isso é uma ideia extra-bíblica. Não é uma ideia que parte da Bíblia. Não há nenhum evangelho aqui escondido na Bíblia, ou que você precisa descobrir, que apoia esse tipo de seletividade que é colocada por essa página. Como Jesus se defendeu das acusações, das tentações de Satanás? Ele citando versos da própria Escritura. Ele se defende das tentações de Satanás citando versos da própria Escritura. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só a Deus adorarás e prestarás culto.
E o inimigo ele cita as escrituras também, mas ele cita de forma descontextualizada, de forma torcendo as escrituras, da mesma forma que essa página aqui está fazendo. Está citando as escrituras de uma forma torcida. Isso aqui é realmente muito complicado. Então, não há parte dizendo isso é inspirado, isso não. E é engraçado que essa seletividade que eles fazem acaba permitindo o que o socialismo defende como certo. É engraçado que há uma ideologia por trás disso. Há uma lente ideológica por trás disso. Eles não fazem isso por fazer. Você vê que tudo que eles falam que pode, que não é pecado, são todas ideias, na sua maioria, que corroboram com o socialismo. Você pode ir lá na parte dos seguidores dessa página e você vê que há muitas celebridades socialistas que seguem essa página. Muitas celebridades ali, muitas páginas socialistas que seguem essa página. Então há um viés socialista, embora eles meio que negam isso aí. Você vê na prática isso. Então você lê a Bíblia com uma lente ideológica. Você não lê a Bíblia de acordo com o contexto em que ela foi escrita. Você lê a Bíblia de acordo com um contexto que veio muitos anos depois do que ela foi escrita e na luz de uma ideologia que é totalmente contrária a ela. É a mesma eles usam isso se chama anacronismo. Eles gostam de falar de anacronismo, mas quem faz o maior anacronismo é eles. O que é um anacronismo? É você atribuir uma ideia a uma época que essa ideia nem existia. É o que eles fazem. Tentando interpretar a Bíblia numa lente ideológica que surgiu muitos anos depois. Há quem diga que as filhas de Zelofeade foram as primeiras feministas da Bíblia, sendo que o feminismo surgiu só muitos anos depois. Um pouco mais de 1 milênio depois. Mas tem gente que fala essa besteira. Isso é anacronismo. O que é o anacronismo? Vamos dizer que você está assistindo um filme da Idade Média e de repente o soldado entra no seu castelo, pega o seu notebook e começa a acessar o Facebook, ou pega o seu iPhone e começa a acessar o seu WhatsApp. Isso se chama anacronismo. Quer dizer, o filme não está retratando a verdade, porque o computador ele não faz parte da Idade Média e nem o iPhone. Então você atribui coisas a uma época que elas não faziam parte. Isso pode se atribuir a ideia, a coisas, a pessoas. A mesma coisa de eu fazer um filme de Jesus e colocar Napoleão Bonaparte lá, ouvindo Jesus pregar. Napoleão Bonaparte não existia. Anacronismo. Você faz um recorte totalmente mal feito e coloca em uma época que não era. Você pega uma peça de outro quebra-cabeça e coloca em um quebra-cabeça que não tem nada a ver. É isso que é feito. Então a mentira ela é enrustida aqui, né? Você vê que tem muita coisa que eles disseram aqui, no que Cristo é a palavra encarnada, que a Bíblia se curva a Cristo, que o ensino do Evangelho é a espada. Olha que bonita essa frase final. O ensino do Evangelho é a espada que corta a nossa desumanidade e restaura o amor divino em nós. Nossa, que bonito. Mas é claro, a mentira ela vai usar algumas verdades para te enganar. Ela vai usar alguns recursos da verdade. A mentira ela vai dizer algumas verdades para você, para te confundir. Mas ela vai misturar junto com as verdades as mentiras. E aí as pessoas estão enganadas. Você sabia que a maior parte das heresias elas surgem de uma má compreensão do que é básico. E essa heresia desse texto ela surge de uma má compreensão do que é básico. E qual básico é esse? Que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Ela não é uma palavra parcialmente inspirada. Essa teoria, na realidade, é uma teoria da inspiração parcial, que você acredita só que parte da Bíblia é inspirada ou não. É meio difícil você acreditar em algo que ora fala mentira e ora fala verdade. Não é difícil? Eles então colocam a Bíblia em total descrédito, dizendo que coisas que a Bíblia diz são inspiradas e outras não. Isso é contra o ensino adventista, isso é contra o ensino protestante. De que a Bíblia é a única regra de fé e prática e é o nosso guia, que é uma inspiração de Deus. Ela foi escrita e inspirada por Deus em linguagem humana. É a Bíblia no sotaque humano.
Então a mentira ela é enrustida para enganar. Então, tomem cuidado, que possamos nos apegar. A gente quer se aprofundar tanto e esquece de fortalecer as nossas bases. A palavra de Deus ela é inteiramente inspirada por Deus, por Ele. Jesus confirma isso em alguns textos que eu li aqui para você, e tem muitos outros textos aí que Jesus ele exalta as Escrituras nos Evangelhos. Que Deus abençoe você, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.